Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Eduardo dos Carretéis Irrigate e no vídeo de hoje a gente vai responder uma dúvida que a gente recebeu pelo WhatsApp. Um produtor nos perguntou quanta água ele precisava para fazer irrigação com carretel. Confere aí! Bom pessoal, antes de responder a dúvida de quanta água você precisa para fazer irrigação com o carretel, eu gostaria de pedir, se você está gostando desse vídeo, está gostando dos nossos vídeos, dá um like aqui embaixo que é bem importante para a gente definir os conteúdos das próximas semanas. Então, quanta água você precisa para fazer irrigação com o carretel? Para responder essa pergunta, a primeira coisa que a gente tem que considerar é qual é a cultura que você planta e em qual clima que você está encaixado. Por que eu digo isso? Que, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, uma produção de pastagem vai precisar de, em média, 3 milímetros por dia. Isso significa 3 litros por metro quadrado. Essa mesma pastagem, se ela estiver lá no Nordeste do país, onde há muito mais calor, onde vai ter uma incidência muito maior de sol, esses 3 milímetros talvez ele vai precisar de 4, 5 milímetros por dia. Então isso significa 5 litros por metro quadrado por dia. Então, muito mais do que considerar a água necessária para o carretel, a gente tem que pensar na cultura. Se você está trabalhando com pastagem, você vai precisar um pouco menos de água do que se você estivesse trabalhando, por exemplo, com um milho. Então a gente trabalha com essa média de 3 a 5 milímetros por dia, em média, dependendo da cultura, que significa de 3 a 5 litros por metro quadrado. Então, por exemplo, por uma área de 1 hectare, é só você multiplicar. Vai precisar de 30 a 50 mil litros por hectare por dia. Claro que você não precisa aplicar naquela faixa ali todos os dias. Você pode aplicar, por exemplo, a quantidade necessária para 5, 6 dias, dependendo como for o seu solo. Então, se por exemplo, a pastagem, 3 milímetros por dia, né, precisa de 30 mil litros naquele hectare. Você pode colocar 150 mil litros naquela faixa, né, naquele hectare, e aí ficar 5 dias sem irrigar aquela mesma faixa. Se o seu solo, por exemplo, não for arenoso, que tem algumas regiões onde o solo é extremamente arenoso e que em 2, 3 dias a água já foi embora. Então é bem importante você considerar diversos fatores, mas o principal deles em relação à quantidade de água é a cultura. Ou seja, você vai precisar em média de 30 a 50 mil litros, no caso, né, por hectare, né, que é a necessidade diária. E aí você também tem que pensar quanto de autonomia você deseja ter. Vamos imaginar uma área de 5 hectares de pastagem, aqui na região sul. Você vai precisar de mais ou menos uns 150 mil litros por dia. Se você quer 10 dias de autonomia, são 10 vezes 150 mil litros. Aí você tem uma ideia de volume de água que você vai precisar para a sua cultura, pensando, claro, que não tenha chuva nenhuma, porque se chover, você também não vai precisar fazer irrigação. Eu espero ter ajudado com essa dúvida. A gente vai deixar um videozinho aqui no final que fala sobre o funcionamento do nosso equipamento e também uma planilha inédita e exclusiva para você poder calcular quanto de volume de água você vai precisar na sua propriedade. A gente vai deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você está gostando dos nossos conteúdos, se inscreve no nosso canal que a gente vai ficar muito feliz em ter você aqui com a gente. Um abraço!